Hoje nós vamos iniciar falando um pouco mais sobre o método do Oliver Velez, ensinado pelo Fernando. A gente tem aqui, para começar, 7 passos para executar um trader, uma apostila elaborada por esse moço aqui, né? E ele trata dos 7 passos, que é uma forma de você analisar e fazer uma gestão, né? Dentro dos 7 passos, você divide ele em dois. E o primeiro e o terceiro passo é técnica. É a técnica do Oliver, né? Então a gente tem o primeiro passo, identificação de força. Segundo passo, região predominante. Terceiro passo, entrada na operação. Depois, stop inicial, adição de contratos, pegar lucros e iniciação de stop. O Oliver tem um vídeo curto, onde ele relata a seguinte informação, né? Onde você deve, dentro de um trade, né, nomear o seu evento, que ele se enquadra nisso aqui, identificação de força. Você vai identificar uma força nomeando o evento. Depois você vai identificar a posição do evento, que é a região. E depois o risco, que é o risco financeiro, que é o stop que você vai deixar, que você vai arriscar, e o alvo que você vai fazer. Que nada mais é do que a entrada na operação. Dentro da técnica, a gente aprende que a gente tem o poder das duplas, né? Então, aqui é a entrada, aqui é o stop, aqui é o alvo. Esse é o risco, né? Então, até aqui é a parte técnica. Vamos lá, né? Primeiro passo, identificação de força. A gente tem aqui no curso alguns eventos como a barra elefante, os pavios e os movimentos 180. Né? Segundo passo é a região, né? Onde você vai fazer o evento. Aquele evento, aquela força, você está nomeando, ela está na região adequada. Né? Por exemplo, uma barra elefante, que é um bull, por exemplo, uma região de compra, ela partiu da 200 para a 20, ela está na região, então, ou seja, ela está no local adequado. Mas você pega uma barra bull, né, distante da 20, você vai comprar? Não, ela não está na região adequada. Né? Terceiro passo, a entrada na operação. Então você identificou o evento e nomeou, está na região correta, então você vai entrar, que é o setup. Uma barra bull, você entra, aqui é o seu risco e lucro, distante das médias. Né? Isso aqui, até aqui é técnica. Né? Aí depois vem a parte artística do trade, que é a condução. Né? Você vai vir com seu stop inicial, entrada, stop, que é o risco. Né? Quinto passo, adição de contrato. Mudança de cor próxima do seu evento de entrada. Né? Ou existem adições onde você vai escalonar. Né? No replay adiante, vocês vão ver um exemplo de adição que não se deve fazer no trade. Né? Sexto passo, pegar lucro. O evento bull, minha entrada, meu risco e minha parcial. 3 novas máximas. Eu tiro lucro. Uma barra elefante, eu tiro lucro. Região de resistência ou suporte, eu tiro lucro. Né? Sétimo passo, gerenciamento de stop. Você tem stop de pivô, stop inicial, stop de pivô, stop inicial, stop na barra elefante, barra, né? Conclusões, mas esse é os passo a passo dentro do método que o Fernando da FN ensina. A gente observa também algumas forças de mercado, né? São as forças do mini índice. Força 1 é um dia de congestão, né? Mas isso aqui é só para vocês depois irem procurar na FN Flix a aula sobre força. Né? Eu não vou dar essa canja aqui do Fernando. Né? Mas é um conceito muito interessante, não está no método do Oliver, mas para operar no mini índice ele é muito bom de estudar. Essa foi a pincelada de hoje. Vamos para o trade. Bom, iniciamos o dia de hoje pelo dia 23 de 3 de 2023, uma quinta-feira. Eu marco os topos e fundos e anteriormente olhei lá as notícias do dia. Vai ter notícia às 9h30, 10 horas de abertura de mercado e 10h30 tem mais notícia. Eu marco no dia anterior topo e fundo, região de 50%, e regiões de topo e fundo mais próximas. Né? A gente tem um espaço vazio para baixo. Né? Existe uma possibilidade de continuidade, mas o mercado ainda está um pouco sobrevendido, não muito sobrevendido, existe essa possibilidade de continuidade, mas existe também a possibilidade de uma correção. Né? A minha meta é 3 contratos no plano Start da FNI, né? Onde eu posso operar 10 contratos. Então eu opero de 3 a 5 contratos. A meta de operação por dia é de 140 a 240 reais. Né? Bateu essa meta, eu encerro o trade do dia. Fiz uma venda no fundo, tem que ficar atento porque ele tem que fechar essa barra vermelha. Se voltar, encerra a operação. A operação de abertura tem que ser rápida, a chance de falha de fundo é grande. Enquanto eu analisava os parâmetros, ele voltou. Encerrei e vou comprar. Então tem uma operação, um stop. Aqui eu posiciono 1 para 1. Meu risco é 200 pontos, parcial 200 pontos. Então, operacional, quando eu faço 3 contratos, é geralmente 1 para 1 e 2 para 1. A região acima desse acúmulo, desse caixote que eu marquei, seria uma saída total, se for lá. Parcial pega. Parcial pega, operação protegida. A partir daqui a condução, né? Entra um pouco da arte de condução e menos técnica, mas talvez a técnica seja na adição, como a gente comentou no vídeo inicial. E aqui eu vou experimentar uma adição. Esse aqui ele faz um pullback. A expectativa é que ele fosse lá na 200. Mas ter feito a saída total no fechamento dessa barra já teria sido satisfatório para essa operação e essa quantidade de contrato. Mas vamos lá, vamos adicionar. Longe das médias, longe do preço. Adicionando. O preço piora. Né? Mas eu coloco o stop out positivo. Um alvo próximo de 1 para 1 dessa RBI. Não deu continuidade, porque o Oliver diz que a cada 5 barras o mercado tende a mudar de direção. Mudar de direção às vezes é um pullback. Né? Estopei. Essa região, onde a 20 está, é a região 50% dessa alta. Seria um local já para você pensar numa reentrada para compra. Ou seria o local mais adequado para eu ter adicionado. Né? Para venda eu não penso tanto, porque não deu um setup de venda legal. Mas quem fez a venda na 20 já sabe que tem que tirar
parcial, deu trade, né? Deu espaço para movimentar. Eu nessa brincadeira devolvi mais de 200 pontos. Aqui a gente está falando sobre regiões de acúmulo. A gente ainda está dentro do range lateral de preço no diário, mas é um range que dá para trabalhar um day trade. Então eu fiz a entrada, posicionei a minha parcial. O meu stop está mental, porque eu não iria stopar no fundo do dia, né? Eu iria stopar antes do mercado. E ficar atento para o horário de notícia. A gente está ciente no trade que vai ter notícias 9h30. E às vezes a movimentação pode vir antes. Ela entrou força. Quase foi no meu alvo. Então eu vou arrastar. Fiquei com um contrato. Eu vou conduzir stop de vento, ou seja, stop na barra de força. Esse evento na barra de notícia. A barra de notícia não produz continuidade. Mas o mercado ele já estava indo buscar essa correção na região da 200 ou até um pouco acima, seria os 50% do dia anterior. Aqui ele deu uma barra, deixou para ver, eu fiquei observando se ia voltar muito. Né? Fiquei segurando, daqui para frente foi mais esperar. Eu estava com o alvo na 200, né? E esperando o meu stop positivo, quer dizer, meu stop no evento ou barra de força, com a operação já protegida. Na segunda operação eu já tinha atingido, se eu tivesse saindo no topo, ou seja, no 2 para 1, eu já teria atingido a meta do dia. Né? A meta inicial, de 120 a 140 reais. Com essa operação proporcionando um lucro maior, né? A operação primeira de venda, né? Talvez vender seja um erro, porque a gente falha fundo, né? Mas era uma tendência, eu quis correr o risco e sair rápido. Talvez ter segurado ela teria sido um erro, né? Um stop grande com uma operação de alto risco. Aqui para frente é só condução. Você pode guardar aí talvez uma quebra de estrutura dos topos anteriores para você pôr um stop mais acima. Né? Stop positivo, ou seja, a operação está protegida para parcial. Né? E eu estou na condução, no stop out positivo. Alvo na 200. A gente observar a região dos 5 minutos. A gente também está numa região de topo anterior. É uma região que o mercado tende a segurar. Então eu fico lá com o meu alvo, meu stop. Né? Não sei quem aciona alguma força de venda ou coisa similar. Eu vou sair. O preço está andando dentro de uma trap. A operação que eu entrei foi dentro de uma trap, mas uma trap com espaço. Tinha um espaço para fazer parcial até o topo e ainda tinha mais para andar. Agora, onde eu estou, né, fazer operação seja para venda ou para compra, você não tem espaço ou margem para operar. Nos 2 minutos a gente já tem uma indicação, ou seja, uma tendência suave, de alta, né, com ângulo de subida entre os 40 a 60 graus, que é um ângulo que indica continuidade. Ângulos abaixo disso indica aquele setup de bandeira, né, para continuidade de queda. A gente sabe que dentro desse operacional nosso a gente busca os 50%. A região da 200, 50% do dia anterior. Né, é um dia que você vai esperar que vá muito. Então nesse período você vai reagir ao mercado. Aqui eu brinquei um pouco com a ganância. Então, a partir desse ponto eu brinquei com a ganância, onde eu vou tentar levar o meu alvo para cima. Mas também eu dei uma alfaçada, vamos ver. Ele deu o primeiro toque na 20, né, e deu continuidade. Talvez alguém pensasse em compra na região, porque rompeu o topo, ainda tem espaço para ir na 20, mas é um risco grande. Né? Tanto, a maioria das vezes o rompimento da 200 falha. A gente vê favorável aqui no rompimento é que a 20 está vindo colada com o preço. Né? Então, as médias estão ascendentes, acompanhando o preço não está descolado dessas médias. Muita gente assustada com essa barra, talvez até entrando vendido. Mas, como eu disse, o espaço entre as médias, você não vai ter muito espaço para operar. Isso me assustou um pouco durante a operação, mas eu resolvi segurar. Bom, ele foi lá, quase pegou meu alvo. Né? Talvez o correto teria se arrastado e saído dali. E não mexido no stop. Estava brincando com a ganância, com alvos mais longos.
Existe a possibilidade lá? Existe, mas eu teria que manter o meu stop de pivô para ficar nessa operação. Eu arrependi de ter mexido no alvo, fui estopado, não considerei uma reentrada. Ó, o mercado me mostrando que eu estava errado. Para alvos mais longos, eu deveria ter mantido o stop de pivô. O que me chamou a atenção aí agora foi o seguinte, né? Essa barra bull gigante, com volume, na abertura do mercado à vista, né? Dentro do setup do Oliver, isso é um bull de compra, a barra elefante. Né? Ela saiu das médias menores, rompeu a 200, está testando, não confirmou o rompimento. É uma possibilidade de compra? É uma possibilidade de compra. Né? Agora tem que ver se você vai entrar nessa barra ou vai esperar ele vir testar até falhar. Ah, eu vou vender nessas tails. A gente vai chamar de poder das duplas. Você vai chamar de poder das duplas quando você está inventando operação. Essa vendinha teria até dado 1 para 1. Eu marquei aí essa região circulada como uma possível região de venda. É os 50% do dia anterior e vários suportes que estão nessa região. A barra elefante se mostrando eficaz. Ela deu um gift. Aí você pode considerar sua entrada pelo gift, com o stop na barra elefante. Ou a própria RBI, que tem um tamanho considerável, que você pode considerar 1 para 1 e 2 para 1 para fazer esse tipo de operação, porque ele pode dar uma continuidade, cruzamento das médias, subir o dia inteiro, mas você tem que se proteger. Eu não fiz. Observando tempos maiores, como é que o mercado está reagindo. Ele deixou um pavio aí. Seria uma entrada antecipada para os mais afoitos. Mas eu esperei. Uma entrada agora de venda seria uma entrada contra a tendência já. Aí temos gráficos maiores, a tendência, a venda está forte, mas aqui no nosso é contra a tendência. Eu estou explicando a relação do grau de subida do mercado, né? 30, 45, 60, 90 graus. Tem aula disso na FNFlix. O mercado deu uma esticada, deu volume. Agora sim, na região que eu operava, eu vi uma exaustão, na região que eu esperava. Né? E vou aguardar uma confirmação para talvez entrar na venda contra a tendência. Entrei com a mão menor, a entrada foi um pouco atrasada. Eu coloquei a parcial na 20, acabei antecipando. Né? Protegendo essa operação com a minha saída total na região da 200. Então seria 1 para 1 e 2 para 1. É o plano básico que eu gosto para conduzir a operação. Existe aqui a possibilidade o quê? Do preço continuar subindo, né? Ou ser rejeitado aqui na região da 20 e vir fazer um topo duplo ou continuar subindo. Encerrando essa operação, encerro o trade, são 4 operações dentro da meta de preço planejada. Ajustei meu stop, preço pego e dia encerrado. 4 operações, né? Um loss e 3 gain. A condução nem foi tão boa, a gente teve aquele experimento de adição. Vamos lá fazer o diário das operações. Essa parte do diário é mais para a gente rever como é que faz um diário. Você pode colocar o que for melhor para você nas informações. Né? Então eu ajusto a tela aqui para caber, a before, o movimento do dia. Eu dou um print, abro o print 3D que eu utilizo, novo, column, recorto. Botão direito, opção de tela, eu amplio essa parte de baixo porque eu vou colar as informações de relatório. Eu pego o próprio recurso do Windows que chama ferramenta de captura, novo, aí você seleciona aqui o que eu vou copiar, colo, ajusto, resumo, novo, seleciono, copio, colo e ajusto. Ajusto aqui. Tá. Aí aqui eu vou colocar as operações, texto, tamanho 10. Eu coloquei aqui 3 vendas. E estopei, stop. E virei a mão. 3 compras. Parcial, 2 vendas, 1 para 1. Poderia ter feito saída total, mas eu adicionei uma adição de stop gain. Aqui eu entrei, 3 compras. 2 vendas, a parcial eu arrastei. Segurei. E saí no barra barra. Aqui eu fiz contra tendência, eu entrei com 2 vendas. Diminui a mão. Arrastei a parcial. E saída total. 1 para 1, 2 para 1. Eu gosto de deixar esse espaço do lado aqui, que eu pego esse texto.
e descrevo as operações. Aqui do lado eu ponho todo o resumo das operações em texto. Esse é o diário visual que eu faço. Depois a gente faz da planilha. Na planilha eu coloco o resultado do dia, né, e o resultado das operações. Eu não vou fazer aqui para não estender o vídeo. Né. A gente coloca aqui o dia, o ativo, o setup de entrada e a ponta. Se você põe um setup bull e entra na ponta vendedora, geralmente é um ativo que você fez errado. Tipo de entrada, se for coracionamento, atrasado, antecipado. Adição, localização, eu utilizo neutra, compra ou venda. Você pode colocar aqui região mais, menos mais, né, ficou mais conveniente e fácil de você entender. Risco-retorno. Risco-retorno você tem que vir no gráfico e medir. Né. Então, eu fiz um risco de 200 pontos a 300 pontos. Né. Aí ele vai fazer esse cálculo aqui do seu risco. Tipo de operação, né, você vai definir o que você achar melhor. Vamos colocar aqui congestão, abertura, continuidade, reversão, congestão, né. A tendência do mercado, se está lateral, baixista, altista ou neutro. Os pontos da parcial que você fez e os pontos totais. Esse aqui ele usa no cálculo atrás dos valores. Você coloca o tipo de stop que você usou, o final da operação, que resultado que foi, o tempo de duração, a quantidade de contratos totais e o valor financeiro já te dá nesses cálculos. Nesse campo a gente coloca observações. Né. Existe aqui embaixo também descrição dos trades, que você pode descrever, mais ou menos o que a gente faz aqui. Né. Como eu já faço lá, que eu quase não uso. E o status. O status, você coloca operações 0 a 0, eu coloco não ok. Isso aqui ele vai usar nesse cálculo de assertividade. Né. Aí aqui você vai ter o seu saldo, a assertividade e outras informações com relação ao período que você está se testando ou operando. Então esses são os dois diários que eu faço, a planilha e o diário visual.